Olá pessoal, vamos começar agora um novo assunto, que é o assunto de miologia, que esse assunto vai falar sobre o estudo dos músculos. Nos módulos passados, a gente estudou sobre os ossos, que é a porção passiva ali do movimento. Agora a gente vai falar sobre os músculos, que são muito importantes, para que os animais tenham o seu movimento, tanto um movimento para que ele possa se locomover, como também movimentos dos órgãos, tá? No caso, os músculos, eles fazem parte da porção ativa do movimento, Os ossos, eles são importantes para que o animal se movimente, claro, porque forma um arcabouço ali que permite que ocorra uma articulação. E quem faz esse movimento de diminuição de tamanho, aumento de tamanho, fazendo com que ocorra uma aproximação, uma diminuição de ângulo entre um osso e outro, isso só é permitido através dos músculos, os músculos que fazem esses movimentos. E todo músculo, ele para ser controlado, para ele poder realizar o seu movimento, ele apresenta-se sob o controle do sistema nervoso. Então, na verdade, existe uma área de comando, que é o sistema nervoso, que manda informações para o músculo e, a partir dessas informações, o músculo consegue ter a sua função de aumentar e diminuir o seu tamanho, para que possa ocorrer essa contração muscular, que é a diminuição de tamanho. Depois ele aumenta novamente, restabelece seu tamanho. Com isso, consegue haver esses movimentos. Mas quem controla tudo isso é o sistema nervoso. Tá? Tanto é que se um animal, uma pessoa, tiver alguma lesão, alguma ruptura do sistema nervoso, ela passa a não conseguir mais exercer aquela função de movimento naquela região, porque não tem mais um comando que seria do sistema nervoso. Tá? E cada músculo vai ter o seu nervo motor. Então, todo e qualquer músculo tem várias células musculares ali, todos eles possuem um nervo motor ali que vai chegar naquela região para fazer esse controle, tá certo? Então, ocorre uma distribuição desse nervo em todas as células musculares, tá? E o nervo motor, ele, quando ele é estimulado, ele é responsável por produzir, ter esse efeito de contração, que é pegar o músculo e diminuir o seu tamanho, exercendo a função de movimentação. Aqui mostrando, a medula espinhal, aqui, um nervo saindo de lá, da medula, e ele se ramifica e ele vai, então, em cada uma das células, aqui, de uma fibra muscular, que cada uma dessa fibra muscular vai ser inervada por um neurônio motor, para que ocorra essa contração. Agora tem o seguinte, tem alguns músculos que fazem a contração de maneira voluntária, enquanto outros músculos fazem a contração de maneira involuntária. Ou seja, para algumas contrações, a gente consegue controlar, falar assim, olha, eu quero contrair essa determinada musculatura, eu quero articular, e você consegue ter esse controle. A gente, assim como os animais, então, de maneira voluntária, contrai. Enquanto, outro tipo de musculatura, por exemplo, dos órgãos, existe uma contração que ela ocorre de maneira, pode estar ocorrendo de maneira sistemática, sem que você tenha controle, não é mesmo? A gente não consegue controlar, por exemplo, as batidas do nosso coração, nosso trato gastrointestinal, o nosso estômago mexendo ali, a gente não tem controle sobre ele, Ah, vai contrair agora, não vai contrair. Não, a gente não consegue de maneira voluntária fazer esse controle, nem a gente, nem os animais, E por quê? Na realidade, existem 3 tipos musculares diferentes, com características diferentes. Nós temos o músculo esquelético, o músculo cardíaco, tá? E o músculo liso. O músculo esquelético também chama de músculo estriado esquelético. O músculo cardíaco a gente chama de músculo estriado cardíaco. E o músculo liso, simplesmente músculo liso mesmo, tá? Os músculos estriado esquelético, estriado cardíaco, eles possuem esse nome músculo estriado porque, olhando no microscópio, a gente consegue perceber que o tecido, ele é todo organizadinho com estriações,
são várias estrias, por isso eles são chamados de músculos estriados, tá? Enquanto o músculo liso não tem essa organização, por isso ele, né, apresenta suas, né, miofibrilas de actina e miosina desorganizadas e tem um aspecto meio liso, sem essas estriações, tá? Resumindo aqui, a gente vai falar detalhadamente cada um, mas resumindo, o músculo estriado esquelético é todo aquele músculo que está presente, né, conectado aos ossos do corpo, responsável por articular, fazer essas articulações dos ossos, né? O músculo cardíaco está presente somente no coração, ele é responsável pelo aquele movimento, pelas batidas do coração. E o músculo liso está presente nos órgãos como o trato gastrointestinal, né, sistema reprodutor, nos vasos sanguíneos, ele está presente, né, nesses órgãos de uma maneira geral, nessas estruturas, tá? O músculo estriado tem contrações fortes, rápidas, descontínuas e voluntárias. O músculo cardíaco também contrações fortes, rápidas, né, contínuas e involuntárias, o coração bate de maneira involuntária, enquanto o músculo liso são contrações mais lentas normalmente, né, e que acontecem de maneira involuntária. Mas a gente vai detalhar isso agora nesses próximos slides. Olha aí, olha. Inicialmente nós vamos falar do músculo liso. Que nem ele está falando, ele não possui estriações, porque suas miofibrilas estão de maneira desorganizada, tá? A contração é involuntária, né? Esses músculos estão presentes nos vasos sanguíneos, porque os vasos sanguíneos eles podem dilatar, podem contrair, está presente no trato gastrointestinal. Então, toda essa contração involuntária é feita pela musculatura lisa, né? Que apresenta aqui, ó, miofilamentos de actina e miosina de forma não organizada, desorganizada, por isso que ele, né, não apresenta estriações. Então, está presente na maioria das vísceras ocas, tá? Então, nos vasos sanguíneos, parede do estômago, no intestino, ureter, útero, isso tudo está sendo composto por musculatura lisa. O músculo estriado cardíaco, como a gente já falou, está presente, né, no coração. Ele apresenta estriações, por isso que ele é um músculo estriado, né, apresenta estriações, tá? É de contração involuntária, porque a batida do nosso coração, ele bate, né, sem que a gente tenha algum controle. A gente pode estar dormindo, ele tem variações na batida, mas a gente não tem controle sobre essa batida do coração. Então, ele ocorre de maneira involuntária. Seus filamentos de actina e miosina, que formam, né, esse tecido, estão de maneira organizada, por isso que eles apresentam essas estriações, né? Então, está presente somente no coração. E o músculo estriado esquelético, como o nome está falando, né, esquelético está presente no esqueleto, que a gente estudou nos módulos passados, tá? Ele apresenta estriações transversais, ele é estriado, né? E, diferentemente dos outros tipos, né, de tecido muscular, ele é de contração voluntária. Né, todos esses músculos que estão presentes nos ossos, a gente consegue controlar, né, falando assim, ó, vou articular, articulei. Né, então, são contrações voluntárias. Né, então, a gente consegue, né, fazer a contração no momento em que a gente quiser. Tá? Então, e ele apresenta miofilamentos, né, de actina e miosina de maneira organizada, por isso que ele apresenta as estriações. Presente, então, em todos aqueles músculos que possam ser comandados de maneira consciente, que normalmente está ligado aos ossos do esqueleto. Então, nessa aula a gente viu todos os tipos musculares e a gente percebeu que existe um controle sobre esses músculos, que a gente falou bem logo no início, que é o sistema nervoso que controla esses músculos. Bom, nessa aula sobre o tipo de musculatura, a característica dele, se é feito de maneira voluntária, se é feito de maneira involuntária, onde que eles estão presentes, isso a gente já viu e é isso que eu gostaria que vocês ficassem sabendo, ficassem assimilados na aula de hoje, nesse módulo. Agora a gente vai passar para o próximo tema, que vai falar sobre o sistema nervoso, que controla essa musculatura. Né? O sistema nervoso controla, né, todo o nosso corpo, inclusive a musculatura,
que a gente já falou nesse módulo. Então vamos passar para o próximo módulo, para a próxima aula, que a gente vai ver como é que é feito esse controle de toda essa musculatura, beleza? Então a gente se vê no próximo módulo aí, com o sistema nervoso controlando essa musculatura que a gente acabou de falar. Abraço.